Bem-vindo aqui. Compreenda tudo sobre a Conferência de Berlim, como partilharam a África para si mesmos, sem o conhecimento dos africanos. A Conferência de Berlim, proposta pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, 1815 a 1898, foi uma reunião entre países para dividir o continente africano. Estiveram presentes as nações imperialistas do século XIX, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, Dinamarca, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Itália, Império Alemão, Suécia, Noruega, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Note que alguns países participantes não possuíam colônias na África, como o Império Alemão, Império Turco-Otomano e Estados Unidos. No entanto, cada um deles tinha interesse em obter um pedaço do território africano ou garantir tratados de comércio. Causas da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, na Alemanha. Presidida pelo chanceler do Império Alemão, Otto von Bismarck, o evento durou 3 meses e todas as negociações eram secretas, como era habitual naqueles tempos. Oficialmente, a reunião serviria para garantir a livre circulação e comércio na bacia do Congo e no rio Níger, e o compromisso de lutar pelo fim da escravidão no continente. Contudo, a ideia era resolver conflitos que estavam surgindo entre alguns países pelas possessões africanas e dividir amistosamente os territórios conquistados entre as potências mundiais. Todos tinham interesse em adquirir a maior parte de territórios, visto que a África é um continente rico em matérias-primas. Embora os objetivos tenham sido alcançados, a Conferência de Berlim gerou diversos atritos entre os países participantes. Vejamos alguns deles. Bélgica. O rei Leopoldo II escolheu para si um território isolado e de difícil acesso no centro do continente. Sua intenção era possuir uma colônia tal qual seus pares europeus, para inscrever a Bélgica como uma nação imperialista, como a Inglaterra e a França. Dessa maneira, o Congo belga fazia fronteira com várias colônias de outras nações, e isso geraria conflitos no futuro. França e Inglaterra. A França disputava com a Inglaterra a supremacia colonial, tanto na África quanto na Ásia. Por isso, as duas nações esforçavam-se para fincar suas estacas na maior quantidade possível de território no continente africano. A Inglaterra contava com sua poderosa esquadra naval, a maior da época, para pressionar e influenciar os resultados das negociações. Por sua parte, a França foi negociando tratados com os chefes tribais ao longo do século XIX e usou este argumento para garantir territórios no continente africano. Essa técnica era usada por todas as nações que ocuparam a África. Os europeus aliavam-se a certas tribos e as ajudavam a combater seus inimigos promovendo guerras. Consequências da Conferência de Berlim. Como consequência, o território africano foi dividido entre os países integrantes da Conferência de Berlim. Grã-Bretanha. Suas colônias atravessavam todo o continente e ocupou terras desde o norte com o Egito até o sul, com a África do Sul. França ocupou basicamente o norte da África, a costa ocidental e ilhas no Oceano Índico. Portugal manteve suas colônias como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné e as regiões de Angola e Moçambique. Espanha continuou com suas colônias no norte da África e na costa ocidental africana. Alemanha conseguiu território na costa atlântica, atuais Camarões e Namíbia, e na costa índica, a Tanzânia. Itália invadiu a Somália e Eritreia. Tentou se estabelecer na Etiópia, mas foi derrotada. Bélgica ocupou o centro do continente, na área correspondente ao Congo e Ruanda. Por sua vez, a liberdade comercial na bacia do Congo e no rio Níger foi garantida, assim como a proibição da escravidão e do tráfico de seres humanos.
A Conferência de Berlim foi uma vitória diplomática do chanceler Bismarck. Com a reunião, ele demonstrava que o Império Alemão não podia ser mais ignorado e era tão importante quanto o Reino Unido e a França. Igualmente, não solucionou os litígios de fronteiras disputados pelas potências imperialistas na África e levariam à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. O conflito foi travado entre dois grandes blocos, Alemanha, Áustria e Itália. Formavam a Tríplice Aliança, e França, Inglaterra e Rússia formavam a Tríplice Entente. Como a África era considerada uma extensão desses países europeus, o continente também se viu envolvido na Grande Guerra Mundial, com os nativos integrando os exércitos nacionais. Só para lembrar que a proibição da escravidão e do tráfico de seres humanos foi um dos acordos dessa conferência. Essa nova configuração do continente africano, feito pelas potências mundiais, permaneceu até o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Após esta data, eclodiram vários movimentos de independência em diversos países africanos. O desenvolvimento e o futuro da África vai depender da união de todas as nações africanas, aumentando assim as suas forças e a potência econômica através de acordos e relações sinceras.